A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu Comunhão Diária com Deus, e estou aqui para apresentar a nossa primeira aula da nossa Escola Bíblica Dominical, iniciando um novo trimestre com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, e com certeza vai ser uma lição maravilhosa para todos nós. E nesta primeira lição estaremos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E acredito que vai ser para nós um momento muito especial, para nós que temos a fé pentecostal. E com certeza vai ser uma bênção para todos que acreditam na obra que o Espírito Santo veio realizar nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e também possa nos abençoar nesse momento tão importante também, quando estamos recebendo aí o ano de 2021. Que Deus nos abençoe e que tenhamos esperança de um ano melhor na presença do Senhor, vivendo as grandezas daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos fazer uma breve oração e em seguida daremos início ao nosso estudo da nossa revista em nome de Jesus. Deus e Pai, eu quero lhe agradecer por todos os irmãos e irmãs que têm estado comigo durante todo esse ano de 2020 e agora, Senhor, iniciando 2021. Vai estar também comigo, Senhor, estudando a Tua poderosa palavra. Assim eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos então na nossa primeira lição desse novo trimestre, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Lição do dia 3 de janeiro de 2021. O texto áureo vai dizer assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vale a pena ressaltar aqui, amados irmãos, que receber o selo do Espírito Santo não é receber o batismo no Espírito Santo. Recebe o selo do Espírito Santo todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Logo então, todos que aceitam a fé em Cristo Jesus recebem o selo. E esse selo no Espírito Santo é a garantia da salvação da nossa alma, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir em Cristo às regiões celestes. A verdade prática vai dizer: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Queridos, não há como saber, não há como conhecer o Espírito Santo fora da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é ela que vai nos revelar sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, por que não dizer também sobre o Pai e sobre o Filho. Então é fundamental que nós tenhamos isto em mente, que só por meio da Bíblia Sagrada é que nós temos acesso de uma forma verdadeira àquilo que é espiritual. É bem verdade que algumas outras religiões, talvez alguns outros pensadores ou espiritualistas conduzir você a uma vida espiritual longe da Bíblia Sagrada, mas é impossível que o final seja um final abençoado, porque só a Bíblia nos proporciona isto. Nós temos aqui, na leitura bíblica em classe, João capítulo 14 e João 16. Eu vou ler esses versículos, que são poucos versículos, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Nós temos o nosso objetivo nessa nossa primeira lição, que é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. E nos objetivos específicos, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus e afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Está aqui então apresentado a nossa lição. Vamos à nossa introdução, que diz assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo com os seus dons e manifestações, como a glossolária e as profecias, as curas e as outras operações de maravilha. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Amados irmãos, nessa introdução, então, nós vemos que o autor ele vai nos conduzir a um conhecimento do Espírito Santo. É não que nós não tenhamos esse conhecimento, mas, na verdade, por mais que nós buscamos conhecer o Espírito Santo, ainda é pouco diante da sua grande majestade, diante daquilo que ele pode fazer por nós. E, na verdade, nós não conhecemos totalmente, nós conhecemos em parte, e, na verdade, bem pouquinho. Porque se nós conhecêssemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo do modo que eles querem que nós o conheçamos, queridos, ninguém pararia a igreja, ninguém pararia a obra do Senhor Jesus. O mundo não estaria vivendo o caos que está vivendo, sabe por quê? Porque quem iria determinar seria o Espírito Santo, e todos os homens, todos nós, abraçaríamos esta ideia, essa fé, essa crença e faríamos muito mais. Mas a ideia, especificamente aqui nessa introdução, é trazer o nosso pensamento, é trazer a ideia dos pentecostais que acreditam no ministério do Espírito Santo. E nós, especificamente assembleanos, nós acreditamos no batismo no Espírito Santo ou com Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas. Muitas pessoas, muitas denominações não creem dessa forma, mas também nós não vamos questionar aquilo que outras denominações acreditam, mas nós acreditamos assim, que o Espírito Santo ele pode batizar como tem batizado, e com o batismo nele ele vai trazer à igreja os dons espirituais, além de produzir na vida do crente o fruto do Espírito Santo. Vamos ao nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Vamos falar sobre a sua divindade, falar sobre a sua personalidade e os seus atributos divinos. Vamos então no nosso primeiro subtópico, que diz divindade. Porém, antes tem uma pequena introdução. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? O que você precisa saber sobre o Espírito Santo? O que o mundo precisa saber sobre o Espírito Santo? Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor nosso Deus. Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Ou seja, precisamos conhecer mais de perto, mais próximo, esta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E é ele que é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas intercessões, nas orações, porque nós,
como diz a palavra, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. A divindade. A deidade ou divindade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras e essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito Santo aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa declaração de fé quando acreditamos que se deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos são que só batizam em nome de Jesus, mas nós usamos a Trindade no batismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente na fórmula trinitária, mas a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. E mais, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito habita na nossa vida. Logo, Ele é Deus. Ele tem controle sobre a nossa vida. Ele age sobre a nossa vida. Ele só não viola se nós não quisermos adorá-lo. Ele não vai forçar ninguém a adorar e nem recebê-lo. Mas aquele que recebe passa então a ser guiado por Ele, cuidado por Ele. Oh glória, que coisa linda! Então diz, nós somos o templo do Espírito Santo. Em outro texto fala que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Por quê? Porque ele cuida da gente com profundidade e não nos quer perder para o mundo. Não quer nos perder para a ação do mal. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes de Deus e Espírito. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é divino igual ao Pai. Podemos tirar da nossa mente que ele é uma força ativa, que ele é qualquer outra coisa que não seja uma pessoa, que não seja Deus absoluto. O Espírito Santo é, portanto, Deus absoluto, junto com o Pai e junto com o Filho. A sua personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são intelecto, emoção, vontade, entre os demais. Ou seja, intelecto, ele pensa, ele age, ele faz. Ele tem o poder, ele não somente como a gente pode pensar, o Espírito Santo é um vento, é uma água. Não, querido, é um fogo. Não, ele é uma pessoa que tem tudo isso como o símbolo dele, do que ele pode agir. Mas ele é uma pessoa que tem o seu intelecto, ele tem a sua emoção e tem a sua vontade, entre as outras demais coisas que tem aquele que é divino, que é todo poderoso. Então nós vemos aqui, nesta palavra, nós vemos que o Espírito de Deus ele tem personalidade, ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. Ele é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente como quer. O Espírito Santo tem o poder de distribuir os dons com aqueles que estão buscando os dons. Ele não vai dar seu dom para aquele que não está buscando. Ele não vai batizar aquele que não quer ser batizado. Ele não vai falar com aquele que não quer ouvi-lo. Mas ele pode fazer todas as coisas. Ele pode se entristecer, se aborrecer, ele pode fazer tudo isso. Ele pode ficar aborrecido com o ser humano, ele pode ficar até rejeitar o ser humano. E dentro disso aí vale a pena entendermos isso. Por quê? Pecado contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Pense nisso.
ao invés de você pensar em entristecer, pense em amá-lo e adorá-lo como Deus absoluto. Seus atributos divinos, diz, a Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos, né, que foge o conhecimento humano, foge o nosso pensamento, né, que é a ideia daquilo que é transcendente, mas o Espírito Santo, mesmo sendo transcendente, ele tem o prazer de se comunicar com nós que somos falhos pecadores. Ô Espírito Santo, muito obrigado por tudo. E os naturais, que nós vamos ver também no decorrer desse tópico. Ele é onipresente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo, é fonte de poder de milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele sendo onipotente, ele tem todo o poder de operar milagres. E sendo onisciente, ele conhece todas as coisas. E sendo onipresente, ele está presente em todos os lugares. Esses atributos só o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. O diabo, que é o inimigo de nossas almas, ele tem um poder limitado, mas tem um certo poder. Mas ele não é onipotente, nem onipresente e nem onisciente. Ele é limitado, mas o Espírito Santo não. Ele tem todo o poder e age exatamente como Pai e como Filho. E diz ainda, ele é eterno. O Espírito Santo, ele é eterno. Ele não foi gerado ou criado como nós fomos, não. Não, ele é eterno. É o Criador do ser humano e do mundo. O Espírito Santo estava lá no Gênesis, preservando e dando vida. Ele também é um Salvador, porque por ele nós fomos convencidos do pecado. A palavra de Deus apresenta de igual modo os seus atributos comunicáveis, que são a sua santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Ou seja, pelos seus atributos comunicáveis, nós podemos conhecê-lo. Nós podemos conhecer a santidade dele, podemos. Na medida de que, quanto mais eu busco a ele, mais eu tenho acesso à sua santidade. Quanto mais eu busco a ele, mais eu tenho a verdade dele na minha vida. E quanto mais eu busco, falo com ele, mais sabedoria eu tenho. Por quê? Porque ele é sábio. A sabedoria faz parte dos seus atributos. Ele é sábio. Ele não é como um homem que tem uma sabedoria. Até mesmo eu, para adquirir um pouquinho, eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, eu tive que ir para uma cadeira de seminário, mas o Espírito Santo nunca precisou assentar-se em uma cadeira de seminário, por mais que os seminários sejam bons, maravilhosos, não, porque ele é sábio por si mesmo. Chegamos ao final do nosso primeiro tópico e a síntese desse tópico é: a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Que Deus te abençoe. Meu amado e minha amada irmã, você que passou comigo todo esse período de 2020 estudando, desde o primeiro domingo, quando a pandemia chegou no nosso país e a nossa igreja foi limitada, não pôde abrir, devido a atendendo às exigências da saúde pública, do prefeito, enfim, das autoridades, eu comecei a gravar as lições. E estou até hoje. E eu quero lhe agradecer, você que tem dado a mim esse voto de confiança, no sentido de quê? De vir comigo aprender a palavra de Deus. Muito obrigado. E eu conto com você, para quê? Para que nós possamos aumentar ainda mais esse nosso grau de comunhão. E você pode fazer isso compartilhando, curtindo. Vamos estipular uma meta para essa nossa primeira lição, pelo menos 30 likes nessa nossa primeira lição, tá bom? Nos ajude aí. Você que chegou até agora, nós vamos para o nosso segundo tópico. E não deixe de se inscrever, curtir e deixar o seu comentário se você foi abençoado em nome de Jesus. E daqui a pouquinho vamos falar sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. E no terceiro tópico, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano.
Te espero nos nossos próximos tópicos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos então ao nosso segundo tópico, que vai falar sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. No primeiro subtópico falaremos sobre a pericorese. No segundo, ele me glorificará. No terceiro, o efeito prático da pericorese e também consubstancial com o Filho. Vamos então aqui no nosso primeiro subtópico. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas e iguais em glória, poder e majestade. Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, mas são iguais em poder, graça, autoridade, divindade, enfim, em atributos são iguais, não tem diferença, tá bom? E no primeiro subtópico, então, falando sobre a pericorese, esse é um termo teológico desconhecido no meio evangélico. É verdade. Nós sempre usamos o termo trindade, mas esse termo pericorese, ele vai tratar de uma forma mais profunda quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, né? O Espírito Santo é um, enfim. Então dá uma ideia de algo mais íntimo, não de algo que está separado. São três separados, não. São três íntimos. Então pericorese dá essa ideia. Então no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma à outra, ou seja, o Pai está ligado no Filho, o Filho está ligado no Pai, o Pai está ligado no Espírito Santo, o Espírito Santo está ligado no Pai, o Filho está ligado no Espírito Santo, o Espírito Santo está ligado no Filho. Então é essa ligação, né? Esse entrelaçamento da Trindade, então dá esse nome de pericorese. Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Então há esse relacionamento. Nós não vamos ver o nome Trindade lá no início, mas no início lá da criação do mundo, nós vamos ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, principalmente quando se vai criar o homem. Nós vamos ver que o Pai, na criação geral, de tudo que existe, o Pai fala, o Filho, que é a palavra, gera, que é o verbo, e o Espírito Santo, ele dá forma a tudo que está acontecendo. Então há essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, desde antes de a fundação do mundo. Antes mesmo que o mundo fosse fundado, já havia essa ligação entre essa harmonia entre o Espírito Santo e o Pai e o Filho. Ele me glorificará. Houve época que entre nós assembleanos que alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Na verdade, a ideia de glorificar é a ideia de que o Espírito Santo iria trazer à memória dos discípulos, daqueles que tinham ouvido de Jesus, as palavras que Jesus havia dito. Ele traria à memória daqueles irmãos, daqueles apóstolos e discípulos, aquela palavra, aquele ensinamento. Por isso que ele iria glorificar. Ou seja, quando eu lembro de Jesus, eu glorifico Jesus. Quando o Espírito Santo me lembra da obra que Jesus fez, então eu glorifico a Jesus. Mas eu não posso esquecer que fora o Espírito Santo que trouxe tudo isso à minha memória. Então o Espírito Santo, ele tem, assim, um trabalho lindo, maravilhoso a desenvolver, a agir nas nossas vidas. Por isso que ele diz que alguns equivocadamente agiam dessa forma. E quando eu estava lendo esse segundo subtópico, eu também, de uns tempos para cá, eu mudei um pensamento que eu tinha, que ainda é um pensamento de muitas pessoas, inclusive até alguns teólogos ainda vai dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.
Mas a Trindade não tem primeira, não tem segunda e não tem terceira pessoa. A Trindade não tem um que está no primeiro pódio, no segundo pódio, no terceiro pódio. Não, não. Eles estão assumindo a mesma posição. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo, estão no mesmo pé de igualdade. Porque a ideia é que quando nós falamos terceira pessoa, alguém vai pensar assim, poxa, então o Espírito Santo é menor do que Jesus? Não. É menor do que o Pai? Não. O Espírito Santo está na mesma igualdade entre o Pai e o Filho. Então não existe terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não, não existe. Existe a Trindade, composta de Pai, Filho e Espírito Santo, composta de Filho, Pai e Espírito Santo, composta de Espírito Santo, Pai e o Filho. Tá certo? Então, amados, então essa questão de não glorificar, porque ele talvez teria uma missão secundária, não. Ele nunca teve, nunca terá. Pelo contrário, o Espírito Santo agora está exercendo o seu, vamos dizer assim, o seu ministério entre os homens de uma forma tremenda. E é ele o responsável por manter a igreja, por manter o mundo em harmonia e também responsável e conduzir essa igreja às mansões celestes. Então, no terceiro, o efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, isso é interessante. Quando nós dizemos no culto glória a Deus, nós estamos automaticamente dentro desse conceito glorificando Jesus, glorificando o Pai, glorificando o Espírito Santo. Porque eles são Deus. Então, quando eu falo glória a Deus, eu estou dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quando eu direciono glória ao Filho, eu estou glorificando a Jesus. Quando eu digo glória ao Pai, eu estou glorificando ao Pai. Quando eu digo glória ao Espírito Santo, eu estou glorificando o Espírito Santo. Mas se nós formos colocar, sem trazer confusão à mente dos irmãos, o Pai é Jesus, o Pai é o Espírito Santo, Jesus é o Espírito Santo, Jesus é o Pai, Jesus, enfim, por quê? Porque eles estão entrelaçados entre si. Não há como nós dizermos este é um e este é outro. Não, queridos. Por isso que há essa ideia, quando glorificamos um, glorificamos os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Está vendo só? Mesmo que eu direcione a um, como eu disse anteriormente, eu vou estar também glorificando os demais, porque os três têm exatamente a mesma essência, são exatamente iguais. E lembre o que eu falei no subtópico anterior. Não existe terceira pessoa da Trindade. Não existe alguém assumindo o terceiro posto na Trindade. Não existe isso. Ambos são iguais em poder, graça, atributo e essência. Maravilha, dá até vontade de glorificar ao Espírito Santo por essa grande obra. No credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Ou seja, eu posso glorificar a Trindade direcionando muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo. Eu posso ser adorado, mas como eu posso adorar o Espírito Santo e automaticamente o Pai e o Filho também está sendo adorado. Do mesmo modo, quando eu adoro a Jesus, ele vai receber a adoração e os demais da Trindade também. Por exemplo, amados, uma questão aqui agora. Quando eu falo, Jesus me salvou, é verdade, Jesus me salvou. Mas Jesus me salvou por meio de quem? Jesus te salvou por meio de quem? Quem te salvou, na verdade, foi Jesus? Foi, mas pela obra isso aí, a obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, inclusive tem a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, então, tem uma tríplice missão: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem faz a obra de salvação hoje é o Espírito Santo. Jesus fez na cruz. Na cruz, Jesus morreu.
mas hoje é o Espírito Santo que trabalha a salvação nas nossas vidas. Então esse credo de Atanásio, lá do século IV ou V, né? Há uma dúvida aí de quando foi realmente, ele já determinava isso no seu credo. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. E está fundamentada nas Escrituras, né? Devemos adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E adorando Jesus, Jesus e o Pai é um, Jesus e o Espírito Santo é um, logo estamos adorando a todos também. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade como um todo. Consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A ideia desse outro aqui é da mesma essência, é da mesma natureza, com o mesmo poder, com a mesma divindade, com os mesmos atributos. Jesus, ele é igual ao Pai. Agora, por que, queridos? Por que nós, na nossa ceia, quem pensa diferente, quem segue diferente, cada um no seu dogma, na sua fé, na sua religião. Por que nós não acreditamos, por exemplo, que o pão da ceia ele vai se tornar consubstancial, ou o cálice? Por quê, queridos? Por que não vai? Porque se eu, mesmo depois de apresentar o pão ao Senhor, apresentar o cálice ao Senhor, se eu levar para um químico e falar, olha, você pode ver para mim a substância desta massa, desse pão, o que está nele? Ele vai dizer, olha, aqui tem trigo, aqui tem fermento, aqui tem água. Ou seja, ali não tem carne. Ali não vai ter DNA de Cristo. Então, esse pão não tem a mesma substância que Cristo. Do mesmo modo, o cálice, sendo suco, ou aqueles que usam até mesmo vinho, ou vai ser vinho, ou vai ser suco, mas não vai ser sangue. Não vai ser sangue. Então, aí você pode ter pensado, pastor, então por que fazemos? Nós fazemos como sendo algo um memorial. É um memorial. Nós não falamos que agora vai ser o sangue ou vai ser o corpo, não. Em memória. O pão é comido em memória e o cálice é bebido em memória. E não porque, de fato, é o corpo ou o sangue do Senhor Jesus. Então, amados, o Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, essência, da mesma essência, glória e poder. Por isso que o Pai vai dizer acerca do Filho, porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Unigênito por quê? Porque é o único igual a Ele. Jesus é o único igual a Ele. E nós somos adotados pelo Senhor. Nós não temos a mesma essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Nós somos seres criados. Jesus foi gerado, né? Nós somos criados, Jesus foi gerado, pois eu te gerei. Jesus foi gerado da mesma essência. O interessante é que o Espírito Santo estava lá, gerando Jesus no ventre da irmã Maria. Chegamos ao final do nosso segundo tópico e a síntese é: há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus Cristo, em que este é glorificado por aquele. Ou seja, nós falamos sobre a pericorese, ele me glorificará, e o efeito prático desta pericorese, e também o Espírito Santo como sendo consubstancial com o Filho. No nosso terceiro tópico vai dizer, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Vamos falar sobre no mundo, no plano divino da salvação e também na vida humana. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja.
Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. No passado ele agiu gerando, no presente ele age preservando e no futuro ele vai nos levar a sermos glorificados com o Filho. Como assim glorificado? Nós receberemos, amados, um corpo glorificado, um corpo semelhante, não é igual, semelhante. Não é o corpo de Cristo que nós vamos receber, mas um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. No mundo, sua atuação é visível e começa pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vale ressaltar que tem uma religião que fala que lá no início estava uma força ativa. O Espírito Santo, como vimos, não é uma força ativa, é uma pessoa. E ele estava lá no início, preservando. Ele estava preservando e na hora certa ele estava trazendo a vida lá no início. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas. Envia o teu Espírito e são criados. E assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia. Ou seja, o Espírito Santo age naquilo que é sobrenatural, mas também age naquilo que é natural. Uma coisa que é natural, que se nós pararmos para pensar é um milagre. Por exemplo, você que está comigo agora, você está respirando, já pensou nisso? É algo natural, mas é um milagre. É a vida, é o dom da vida quando nós podemos respirar. Ainda mais nesses dias em que pessoas estão agonizando nos CTIs, nas UTIs, outros estão esperando vagas devido a essa pandemia que ainda está assolando, como está assolando o nosso país e o mundo. E agora já tem um outro vírus que está aí. Então o Espírito Santo age naquilo que é sobrenatural, mas também age nas coisas simples. Ele age, por exemplo, no final da noite e no início do dia. Quando respiramos, quando vem a chuva, é Ele que está cuidando de tudo isso. Quando você pode levantar pela manhã e dizer para o filho, filho, eu te amo, receber um beijo de um filho, beijar o filho, receber o carinho da esposa e retribuir o carinho à esposa, enfim, poder levantar-se, comprar, comer, se alimentar, são coisas simples? São, mas é o Espírito Santo que está nos sustentando. Então vale a pena nós adorarmos a Ele por tudo. Então, no mundo, ele age de forma maravilhosa. Do mesmo modo, o comentarista vai dar, por exemplo, alguns exemplos. O médico, ele vai consultar um paciente, ali recebe um diagnóstico terrível, mas daqui a pouco ele consegue. O médico dá um jeitinho lá, consegue estudar um pouquinho aquele caso e traz a solução. Aquilo ali para aquele médico foi um vulto, algo grandioso. Mas para o Espírito Santo, algo simples, que era só ele colocar a mão se quisesse, já estava resolvido. Então, por mais que as coisas para nós sejam complexas, para o Espírito Santo são coisas simples. Mas nem por isso ele deixa de ser nosso Deus absoluto. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. O Espírito Santo, ele vai cuidar, ele vai manter, ele vai estar ali ajudando a preservar a nação de Israel. Ainda que não apareça o seu nome constantemente, mas ele está ali guardando, né? Ele está ali ajudando. Do mesmo modo que Cristo vai aparecer em uma teofania, na expressão anjo do Senhor, volta e meia com o povo, e o Espírito Santo está ali também. O Pai está ali também agindo. Inspirou os profetas. Os profetas falavam mediante aquilo que o Espírito Santo lhes inspirava. Veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor e pelo Espírito. Enfim, eles falaram usados por Deus. A escritura que temos, ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Homens comuns, homens falhos, receberam esta inspiração. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos que, quando recebem a palavra de Moisés, quando são chamados por Moisés,
o Espírito Santo vai vir sobre eles e ali eles vão profetizar. Coisa linda vai acontecer. Dos demais heróis de Israel, como Otiniel, que vai livrar o povo, Gideão, que vai livrar o povo também, Sansão, Davi, entre outros. Isso foi lá, mas hoje o Espírito Santo está sobre mim e sobre a tua vida. Está sobre a minha e sobre a tua vida. Vale a pena adorar? Não vale? Vale a pena glorificar? Vale sim. Então aproveite para fazer isso. Hoje, ele continua atuando no plano divino da salvação. Se lembre que eu falei um pouquinho atrás que a obra dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele hoje está trabalhando e agindo na salvação do ser humano. Amados, vemos aqui agora na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação ou da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O interessante é que o Espírito Santo veio cumprindo uma palavra de Jesus. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai na cidade de Jerusalém. Meus amados e queridos irmãos, Jerusalém é uma realidade. Jerusalém é uma verdade. E a ideia é para que eles ficassem ali. E ficando ali em Jerusalém, brincadeira. Amados irmãos, então o nosso terceiro subtópico diz, na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Deus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Queridos, o fruto do Espírito para nós é algo fundamental para as nossas vidas. O fruto do Espírito vai dizer, na verdade, quem somos nós. Se nós somos servos de Deus, mas o nosso fruto, aquilo que fazemos não é bom, não é agradável, como pode então estarmos glorificando a Deus? Pense nisso. O fruto do Espírito é fundamental para aquele que expressa a sua vida em comunhão com Deus. Então, o fruto do Espírito, por meio das manifestações dos dons espirituais. É o Espírito Santo, como vimos, que dá os dons de acordo para aquilo que lhe é necessário. E também é o Espírito Santo que vai batizar, é o Espírito Santo que batiza o crente. E não só isso, além de nós termos os frutos, além de nós termos os dons de ser batizados por ele, é o Espírito Santo que nos sela, como diz aqui, queridos, para que cheguemos à nossa vida espiritual, para que entremos a vida espiritual com Cristo, só com o selo do Espírito Santo, essa marca na nossa vida. A síntese desse tópico diz: o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos, na interioridade do ser humano, convencendo do seu real estado, regenerando e o capacitando para servir o reino de Deus. Ou seja, o Espírito Santo faz em nós uma obra completa. Ele faz obra no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, além de agir mantendo todas as coisas. A nossa conclusão diz assim: as informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso ou uma síntese compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostais são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus, o seu relacionamento conosco em Cristo. Que Deus te abençoe. Que esta primeira lição seja bênção em sua vida. E eu lhe convido a estar comigo, a se inscrever no canal, ser notificado sempre quando nós estivermos postando um novo vídeo. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais momento de oração e meditação na sua palavra. Chegamos no final desta primeira aula falando
sobre a vida do Espírito Santo. Obrigado por tudo. Continue nos orientando, nos ajudando, nos abençoando segundo a sua boa vontade. Pai, olha para as nossas fraquezas, ó Deus, e olhando as nossas fraquezas, conceda, segundo as nossas necessidades, aquilo que precisamos, segundo a tua boa vontade. Muito obrigado, ó Pai. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus. E todos nós que cremos dizemos amém, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Até a nossa segunda aula, que vai ser falando sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vai ser uma bênção. Vem com a gente.